tudo bem? Meu nome é Luísa Gantes, sou professora de História e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de História, tá? Eu tenho um canal, para quem não conhece, né, que é o Viaja Nessa História, e esse canal, ele tem o link que eu coloco para vocês na plataforma, é o do canal que tem todos os vídeos, tá, do ano passado e todos os vídeos que vão ser feitos, né, ao longo dessa nossas aulas, tá bem? Essa então é a nossa aula sobre o que é história e o que é tempo, tá? Nossa primeira aula do primeiro ano, ok? Bom, então o que nós precisamos saber, né? Primeiro, nós precisamos saber o que é história, tá? E a história, ela é a ciência que estuda o ser humano no tempo. Não é ah, uma única forma de dizer o que é história, não é mesmo? Porque nós temos vários historiadores, várias formas de pensar a história, né? E essa é um resumo, tá? É a ciência, a história é uma ciência, né? Ela tem um método, ou seja, ela tem algumas regras de como que se tem que fazer a história, né? Como é que tu chega ao fato histórico, que a gente vai conversar sobre isso, não é mesmo? E ela é a ciência, então, que estuda o ser humano no tempo. O conceito de história, então, pelo Mark Bloch, está aqui, ó, no nosso slidezinho, ok? E ele considera, Mark Bloch é um historiador, ele considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo. Ou seja, o que os seres humanos fazem nas sociedades ao longo do tempo, né? Nós, por exemplo, não estudamos dinossauros na história. Por quê? Porque a história estuda o ser humano, né? Então, nosso começo, né, do que nós vamos ver como o que vai se desenvolver como história, tendo a pré-história e a história, ela começa com o primeiro hominídeo, que é o Australopithecus, né? Mas então, professora, quem é que estuda o dinossauro? Quem é que estuda como é que a vida surgiu? Esses profissionais que estudam os dinossauros, como é que a vida surge, a história do planeta, né? São os biólogos. Então, os biólogos, né, o professor de ciências do fundamental e o professor de biologia do ensino médio, são quem estuda esses aspectos da história do mundo, né? A geografia também estuda a história do universo, a física estuda a história do universo, né? Como é que surge o universo. Mas a história estuda como o ser humano surgiu e como este ser humano foi modificando o seu meio ao longo do tempo, ok? Bom, passando então nossos slides, já que nós falamos de tempo, então o que é o tempo? E aí nós ficamos com um problema ainda maior do que é história. Por quê? Porque quando a gente fala do que é o tempo ele é uma grandeza física, ou seja, ele é algo da área da física, tá? E o tempo, todo mundo sabe dizer o que é o tempo, né? Todo mundo sabe o que é o tempo, mas na hora de explicar, tentem explicar para qualquer criança o que é o tempo. Ah, é um espaço de tempo que passa, né? É um período que passa, tá? Mas esse período ele pode ser quantificável, mas ele também pode não ser quantificável quando a gente ele pode ser quantificável, né? Mas ele tem noções diferentes, porque, por exemplo, se eu estou esperando alguém, parece que demora muito, mas se eu estou jogando, parece que passou muito rápido. Então, como é que isso acontece, né? Então, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade muito grande de definir o que é o tempo, né? Ele é uma das 4 dimensões que existem para a gente ter conhecimento do universo, né? Que é a altura, largura, profundidade e tempo, né? As 4 dimensões. Se acredita que exista uma quinta dimensão, mas ainda é uma discussão entre os cientistas. E no senso comum, o tempo é uma duração relativa de alguma coisa, né? O, o
tempo que dura, né? Ou uma sucessão de eventos. Eu fiz, eu levantei, escovei os dentes, tomei café, escovei os dentes de novo, saí, peguei o carro, fui trabalhar, voltei, almocei, né? Faz uma ordem cronológica das coisas. Bom, o tempo ele pode ser percebido pelos seres humanos de diversas formas, e é por isso que nós, enquanto historiadores, nós dividimos o tempo em três tipos, tá? O tempo natural, o tempo cronológico e o tempo histórico, ok? O tempo cronológico, ele abarca, por exemplo, o tempo histórico. Nós vamos ver. Mas eles são três tipos de tempo, ok? Bom, o tempo natural, o que é então? É a capacidade que nós temos de perceber essa passagem do tempo a partir de fenômenos da natureza, daí tempo natural. Eu consigo saber que trocou as fases da Lua, por exemplo, num determinado tempo, né? A Lua passa por 4 fases, né? Crescente, cheia, minguante e nova, né? E aí ela volta, o ciclo. Eu posso perceber a partir das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Eu posso perceber pela passagem do sol, né? O dia e a noite. Então, esses fenômenos da natureza, eles possibilitam que eu consiga prever uma certa duração de tempo. Então, por isso é chamado de tempo natural, tá? Para ficar mais preciso esse tempo natural, os seres humanos desenvolveram o tempo cronológico. Ou seja, para eu saber de quanto em quanto tempo a Lua troca de fase, ou de quanto em quanto tempo demora para uma estação trocar, o que foi feito? Foram feitos combinados, né? Espaços de tempo. Por exemplo, o dia tendo 24 horas é uma convenção. Se convencionou que o dia tem 24 horas, né? Se contabilizou as horas tendo 60 minutos, os minutos tendo 60 segundos, tá certo, né? E aí, a partir desses segundos, né, nós formamos os segundos, os minutos, as horas, o dia, né, o mês, o ano, e aí os séculos, os milênios, né? Então, o tempo cronológico é essa convenção que os seres humanos ditaram de tantas quantidades são um segundo, tantas quantidades são um minuto, tantas quantidades. Foi o que a gente inventou. Os calendários são tempo cronológico, o relógio é tempo cronológico, tá? E o tempo histórico são os acontecimentos que vão marcar uma sociedade ou um povo. Tá? O tempo cronológico ele pode abarcar várias situações, por exemplo, pode ser o tempo de uma guerra, pode ser o tempo de uma determinada cultura, pode ser um tempo econômico, né? Então, o tempo histórico é o tempo que um fato acontece, né, num povo ou numa sociedade. Gente, era isso, tá? Ficamos por aqui nessa primeira aulinha. É uma aulinha bem curtinha, só para a gente começar a pegar o jeito da coisa, ok? Um beijão para vocês, espero que tenham gostado. Tchauzinho.